Em 23 anos, a taxa de divórcio entre cristãos cresce 200%. Quase metade dos casamentos no Brasil não duram mais que 10 anos. Em 2023, o Brasil registrou mais de 172 mil certidões de nascimento sem o nome do pai. Uma pesquisa revelou que 74% das brasileiras perceberam um aumento da violência doméstica e familiar em 2023. Em 2023, o Brasil teve o maior número de feminicídios. Aumentou o consumo de drogas entre adolescentes na idade escolar, de 5,6% para 10%, em um período de 10 anos. A cada hora nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil, segundo dados do SUS. Jovens infratores com idades entre 12 e 18 anos aumentou significativamente na última década. No reino de Deus não deve ser assim. Bom, vocês viram aí alguns dados desses, você já acompanha desde o início do Congresso, desde o primeiro domingo nós colocamos alguns dados estatísticos de coisas negativas acontecendo no Brasil. E chegamos em mais alguns dados, inclusive jovens infratores entre 12 e 18 anos aumentando muito, né? Pessoas em idade escolar consumindo drogas, entre outros dados que infelizmente só crescem. A razão, já trouxe aqui para vocês na semana passada. As Escrituras deixam claro que nos últimos tempos, muitas coisas como essa não deveriam acontecer. Então, para nós não é surpresa. Para nós, é cumprimento da palavra. Isso deixa a gente feliz? Não. Só porque é cumprimento da palavra, a gente vai ficar feliz porque esses dados estatísticos de coisas negativas estão aumentando? Não, irmãos. Nós ficamos tristes porque são pessoas, são vidas que estão envolvidas, não somente números. A gente às vezes encara como números, mas dentro desses números existem pessoas, existem famílias, existem indivíduos que estão sendo tragados por todo o mal, trazendo desde o Éden, que é o pecado. Tudo isso são consequências e desdobramentos do pecado inicial. E a gente também vê essa realidade triste. Mas a igreja do Senhor Jesus, eu não falo só a nossa congregação, mas a igreja de Cristo nessa terra tem uma função. Uma delas, há várias funções, mas especialmente trazer esperança para esse mundo sem esperança. Nós trazemos uma palavra para a gente entender que apesar de todas essas tragédias, vamos chamar assim,
alguma coisa pode mudar. E está nas nossas mãos, mas não é só nas nossas mãos. O reino de Deus não é um conjunto de regras morais. É muito mais do que isso. Embora alguns estejam reduzindo a isso. A moralidade não é isso. É o modelo do reino dos céus que está hoje entre nós, ou dentro de nós, conforme Jesus mesmo disse em Lucas 17, 21. Mas precisamos, irmãos, viver esse reino. Nós que já nos consideramos parte deste reino, temos que tornar real essas verdades de Deus, essa vontade perfeita de Deus na nossa vida, na nossa família e perante a sociedade. O mundo precisa ver que há uma diferença. Apesar, como eu disse outras vezes, muitos dados que são só esses relacionados à família. Tem muitas outras coisas que a gente poderia levantar aqui, mostrando que, infelizmente, no meio cristão, tem acontecido muitas outras coisas que não deveria acontecer, mas que, infelizmente, acontece. Infelizmente. Não é só questão relacionada a pecados sexuais. Tem muitas outras coisas que são igualmente nocivas, mas que às vezes a gente diminui. E parece que o pior pecado é o pecado relacionado ao sexo. E não é. Diante de Deus, pecado é pecado. Mas, infelizmente, culturalmente, a gente tem dado muita ênfase muitas vezes. Então, essa realidade triste pode mudar. E você, eu, nós, podemos fazer parte desse processo de mudança. Amém? Amém. Nós não vamos permitir que nossas casas, nossas famílias, a gente venha assistir esse cenário que a gente vem vendo aí, uma parte dele ao longo desses domingos. Está na mão de cada um de nós. Está na mão de cada um que ainda não decidiu hoje entregar sua vida e seus planos ao Senhor Jesus Cristo. E quem já fez, se firme mais no Senhor. Quem já fez, busque a semelhança de Cristo. Busque tornar real este reino que Ele declarou que está dentro de nós. Que Deus abençoe a todos e que toda a palavra que vai ser ministrada penetre nosso coração, encontre lugar para criar raízes e produzir frutos. Em nome de Jesus. Queria chamar o pregador dessa manhã, nosso querido pastor Adriano, carinhosamente chamado de Dato, amigo de muitos anos dessa igreja, e que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente para a glória do Senhor. É um prazer tê-lo aqui. Amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de bastante alegria estar aqui mais uma vez, nesse lugar que eu considero também, assim, a minha casa, né? Lá no Uruguai, quando eu ainda não fazia parte da família do Senhor, eu ia às palestras e o Senhor foi ministrando ao meu coração. E não demorou muito tempo, passei a fazer parte da família do Senhor. E continuei indo às palestras. Eu levei até uma turma da minha igreja e a minha esposa, que está aqui hoje, chegou aí conosco lá, na época da Igreja Batista Emanuel, lá no bairro de Plataforma. E essa relação com a Gloriosa, ela já são de muitos anos, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus pela vida do presbitério dessa igreja, pela confiança. Gosto muito dos temas, e confesso para os irmãos, hoje eu vou fazer um desabafo. Eu só sinto muito pegar temas tão profundos como esse e resumir a 40, 50 minutos de ministração. Estou sendo sincero, é a brincadeira do desabafo, mas é uma verdade. Porque o Senhor inspira aqueles que o buscam e trazem temas profundos, sólidos. Se eu posso dar um conselho à igreja, é que ampliem o tempo para estudo sobre esses temas, porque eles são de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Um dos motivos que eu acredito que a igreja chegou à condição que está hoje, com estatísticas catastróficas, um terror. Ler aquilo que acabou de ser projetado
sobre divórcio, sobre a postura da igreja, olhar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, e eu estou falando da igreja assembleia, não a igreja individual, e ver a evasão que se tem, traz aos nossos corações perguntas: por que será? E um desses motivos, já fora dito aqui, pela manhã na escola bíblica dominical, é justamente porque a igreja ultimamente não tem valorizado o estudo da palavra. É a palavra que vai nos lavar, é a palavra que vai nos limpar, é a palavra que vai nos solidificar, é a palavra mesmo que se autodeclara lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ilumina onde estamos e nos dá a direção para onde irmos. É a palavra que nos estrutura, e a igreja hoje busca muito mais métodos do que pessoas quebrantadas, dobradas e voltadas a essa palavra. É a palavra que vai me fazer voltar para a minha família e entender que família não é uma instituição falida, mas é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, e tudo aquilo que nasceu no coração de Deus e é de Deus é eterno. Então a família não vai ser dissolvida dessa terra, porque nasceu no coração de Deus, e Ele preservará essa família e usará a sua igreja como uma comunidade terapêutica para que esta igreja possa ser exemplo e dar continuidade à família. Hoje nós estamos nas igrejas modelos, dos templos escuros, dos shows pirotécnicos. Cada vez mais não temos um altar de adoração, e sim um palco para apresentação. Cada vez mais a igreja não tem sido uma igreja da comunidade, mas tem sido uma igreja da mídia. E eu confesso para os amados que até hoje eu me incomodo com isso, que é tão simples, mas me incomoda. Projeção, filmagem. Muitos dos amados não poderão vir, e louvado seja Deus pelo avanço da tecnologia, que poderemos ir até eles através do avanço da tecnologia. Mas muitos poderiam estar aqui e não valorizam mais, porque desde a pandemia acostumaram ficar em casa assistindo cultos, ouvindo pregações, não examinando as Escrituras e recebendo a revelação do Espírito, mas ouvindo os famosos pregadores, que hoje são muito menos pregadores e muito mais coaching. São aqueles que foram preparados para nos treinar a viver motivacionado com frases de efeito, com receitas que podem dar certo. E cada vez mais é aquela igreja distante da igreja bíblica, onde nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento, a um coração que entende que somos pobres e miseráveis pecadores, necessitados da graça de Deus. Uma igreja que, com o passar dos anos, os seus membros mais antigos já acham que conhecem tudo. E como eu, um ser finito, falho, vou conhecer tudo de um ser infinito e perfeito? Não tem como. Deixarei de existir um dia e conhecerei apenas um pouco desse Deus. Deixaremos de existir um dia com a consciência plena de que cada dia mais eu preciso desse Deus. Um Deus de dependência. Um Deus que traz para mim e para você essa plenitude dele, sabendo que cabe um pouquinho em nós. Mas que mesmo apesar de nós, ele tem prazer em se revelar. E quando recebi o tema por parte do irmão André, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, perguntar ao Senhor o que o Senhor gostaria de ministrar à igreja, porque se vos trouxer uma palavra minha, poderei até matá-los. Mas se trouxer uma palavra que vem do coração de Deus, trará edificação para as vidas.
E quando o Senhor ministrou ao meu coração um texto, do qual eu confesso para os irmãos que gosto muito, e quando ministro para a família, gosto muito de usar esse texto, que é a parábola do filho pródigo, eu não fazia ideia da dimensão, da profundidade dos ensinamentos do Senhor para a família, baseado nesta parábola. E até mesmo sem a permissão dos irmãos, que quase todos os pregadores falam isso, né? Então, com a licença e permissão dos irmãos de fugir do versículo tema, não tem, você já fez. Então, e não é chegar aqui e dizer, eu só peço desculpas, ou perdão aos irmãos por não usar tão somente o versículo tema, mas usar um outro texto baseado nisso, porque foi o que o Senhor compartilhou com o meu coração. A visão da igreja como reino, ela é fantástica e necessária para o crescimento da igreja. Principalmente para a igreja poder compreender o que não é o reino. Porque hoje a confusão é muito grande e nós nos perdemos. A sociedade cresce e investe de uma forma pesada, em todos os aspectos. Pastores, amigos meus, hoje choram, e eu choro junto com eles. Os seus filhos fora da presença do Senhor. Aí vem um bombardeio muito grande de culpas, quando nos são apontadas, nos mostrando erros, e alguns deles é verdade, mas eu gostaria de substituir a palavra culpa por responsabilidade, mas também compreendendo a dor que aquele homem, que aquela mulher está sentindo em ver o seu filho fora, porque ele não projetou isso, não construiu isso. As crianças aqui é lindo, e até gravei, porque tinha uma delas que parece muito com uma filha adotada em nosso coração, que nós só temos um filho, o Samuel, com 25 anos. Estamos nos preparando para o nosso ninho ficar vazio, em novembro ele casa. Aí fica eu e minha neguinha aí, né, para a gente poder um consolar o outro. E ele ainda casa e vai morar longe. Nós moramos na Avenida Suburbana, no bairro de Plataforma, e ele já está com um apartamento praticamente comprado em Lauro de Freitas. Então, olha o favor que ele nos fez, ir para longe, né? Para aumentar mais ainda a nossa saudade. E quando eu olhei essas crianças aqui, e bem colocou o irmão, ou foi a irmã, eu não me lembro bem, falando que não são o futuro, já são o presente, a igreja deve sim criar um espaço, e lembrei da nossa congregação pequenininha, 60 membros, mas que tem as crianças dirigindo o culto, as crianças numa constância no culto, porque nós precisamos ensinar a elas, e isso é viver o reino, de que faz parte da vida cristã servir. Alguns irmãos falam, eu não vou levar meu filho porque eu não consigo prestar atenção em nada. É a sua vida, irmãos. Traga. Uma coisa, se vocês não sabiam, eu vou te contar. Criança pula. E ela não sabe muito bem onde deve pular ou não. Criança fala. E se for menina, mais ainda. Você chega para ela, tem um amiguinho do lado, e aí você chega para ele e diz assim, qual é o seu nome? Aí ela, é Gabriel. Perguntou para ele, mas a menina já vai lá e responde. Criança faz barulho. Não tem como eu querer que uma criança não faça barulho. É anormal. Ah, mas na minha casa, a mãe quando vem para a igreja tem que ficar parada. Aí você comete um grande erro. Coloca nas mãos dela um aparelho celular, para ela ficar dentro do templo, quietinha, passeando por algo que ela não tem estrutura psicológica para poder discernir entre o certo e o errado. Aí é legal quando a igreja tem um espaçozinho aqui do lado, né, que eu tive nesse instante ali, e nós iríamos orar onde as crianças estavam. E aí, contem para mim o que aconteceu. Não conseguimos. Tivemos que ir para a sala ao lado, porque ali era coisa de criança. Criança pula, criança brinca, criança faz barulho, e ela gosta de fazer isso. Mas hoje o que nós notamos são crianças tolhidas, que não conseguem fazer isso, que não conseguem brincar em casa.
pais crentes, e estou falando para pais crentes também, que a sua seriedade, com todas as aspas, que a sua falsa santidade faz com que o seu filho ou os seus filhos carreguem um peso que eles não têm estrutura para carregar dentro do seu emocional. Porque o primeiro lugar da criança brincar e poder ter a liberdade de ser feliz, de extravasar, seria em casa. Começando com seus pais. Se você está com excesso de fofura, se vira para poder enrolar e conseguir ter energia dela. Se você é desses adeptos da sociedade moderna que trabalha, estuda, trabalha, para que procura ter filho? Filho precisa de tempo. E tempo é o soletrar do amor. Não existe amor desvinculado do tempo. Quem ama consegue tempo, quem não ama consegue uma desculpa. E tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que você prioriza, você vai conseguir um tempo. O que você não prioriza, você vai inventar uma desculpa. E hoje nós estamos assim, terceirizando tudo. E quem é vovó aí? Levanta a mão, quem é vovó? Quem é vovô? Também levanta a mão. Louvado seja Deus pela vida dos vovôs e vovós, principalmente os que são da minha geração para gerações mais anteriores. Porque muitos desses é quem estão dando o suporte para a dita família moderna. E o que seriam de seus filhos se não tivessem esses avós? Seriam criados pelas creches, pelas babás, porque os seus pais não têm tempo, mas escolheram gerar filhos. São pais das mídias sociais, Instagram, Facebook e as demais, que eu sou quase um dinossauro em relação às mídias sociais. Eu não tenho Instagram. Tenho WhatsApp e o Facebook, que é das antigas, que meu filho faz gozação comigo. Mas é uma verdade. Estamos terceirizando isso, não temos mais tempo. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalho, uma vida intensa, intensamente ocupada, e onde não conseguimos implementar em nossa casa valores do reino. E por falar em valores do reino, o reino não é a igreja. Nós precisamos estar bem esclarecidos isso. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 18, dá uma olhadinha aí, por favor. No versículo de número 36, Jesus dá uma resposta aos seus discípulos. E principalmente a Pilatos, quando o questiona acerca de algumas coisas, que traz para nós esclarecimentos maravilhosos. Jesus responde assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, meus amados, nós precisamos compreender que o reino não é a igreja. Também não são as denominações religiosas, para que você entenda que participa do reino porque é de uma denominação religiosa, não é. Também o reino não é um sistema político e geográfico. Ainda ontem tivemos um embate, eu e minha esposa, fomos levar um aparelho de TV para consertar com um rapaz que já tinha sido evangélico e agora ele entendeu que não precisa congregar em lugar nenhum, denominação nenhuma, e ele começou a ter novas revelações acerca das verdades da Escritura, e que todos, denominações históricas, centenárias, estão erradas. E que ele agora detém uma verdade correta, até a ponto de dizer para mim, ontem, que não existia mais pecado no mundo. E me usou o versículo, olha como as heresias acontecem, né? Quando João Batista olha para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus veio, morreu na cruz e tirou o pecado do mundo para ele. Mas eu não vou me deter a esse herético, não. Mas é para que nós possamos entender que não é um sistema político, porque ele conduziu a conversa para isso.
para um reino que viria a ser estabelecido por um grande rei, homem, ainda por vir, que montaria um sistema justo para poder viver aqui neste lugar. E ele só não conseguiu falar porque não deu tempo, porque vocês sabem como é que são as mulheres. Elas não têm muita paciência em ouvir abobrinhas. Principalmente se for uma mulher sanguínea, igual a minha. Ela olhou para ele e olhou para mim e disse: eu tenho o que fazer, eu preciso fazer almoço, eu não vou ficar aqui. O senhor é testemunho de Jeová? Perguntou para ele, ele disse não. E nós fomos embora, e praticamente ela me arrebatou dali, né? Tomou assim pela mão e vamos sair. Porque ele ia chegar nesse ponto de falar de um sistema político e geográfico, ou seja, que vai acontecer em determinado país. E ali será estabelecido o reino. Isso não é também o reino. Assim como o reino não será e nem é regido por leis humanas. Jesus acabou de falar para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. É totalmente fora dos princípios e valores estabelecidos por esse mundo. E nós precisamos compreender isso como igreja. Amados, nós somos ETs. Ninguém disse amém, né? Mas é uma grande verdade. Nós somos extraterrestres. Nós não podemos estar dobrados a esse sistema. Nós não podemos nos moldar a esse sistema. Estamos nesse mundo. E a própria oração de Jesus, intercedendo por nós, foi essa, ao Pai. Eu não o peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós precisamos ter essa consciência que aqui nós estamos, mas aqui nós não pertencemos. Esta igreja não pertence aqui, estamos aqui como peregrinos e forasteiros, ou seja, essa terra não é nossa e estamos nela de passagem. Essa é a igreja do Senhor, mas esses valores do reino têm que estar intrínsecos na nossa casa, na nossa família. Eu não vou nem falar da questão de que esse reino é milenar, que vai haver um período de 1000 anos, eu não quero entrar nessas questões teológicas de discussão, não compete para o tema. Mas a igreja, consciente disso, precisa compreender o que de fato o reino é, para que isso seja estabelecido em nossa casa. Meus amados, na nossa congregação, estamos estudando sistematicamente o livro de Atos dos Apóstolos numa busca. Eu vi o irmão André falar aqui também, fiquei maravilhado. Apesar de que ele estava numa outra vertente, nós estamos estudando sobre a plenitude do Espírito Santo. O Senhor traz essa promessa e ela se cumpre. Lá no livro de Pentecostes, já relatada por Joel, lá no capítulo 2, do que o Senhor faria, e no Pentecostes ela se cumpre. Mas quando o Senhor fala que iria ao Pai e nos enviaria um Consolador, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, traz para nós uma responsabilidade muito grande. Ser-me-eis testemunhas, quando a virtude ou o poder do Espírito Santo vier sobre vós. E ele traz uma alusão ao tema que nós estamos também trabalhando, porque ele diz: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Começa em casa. Jerusalém, a casa dos discípulos. Virtude do Espírito, revestimento do Espírito, enchimento do Espírito, para primeiro ser testemunha em casa. Para depois na Judéia, vizinho, ali ao lado, Samaria e até os confins da terra. A nossa primeira grande missão, ela é familiar. Ela é em casa, viver o reino em casa. Os valores absolutos desse reino, e posso até falar, o Senhor traz ao meu coração agora, valores absolutos e inegociáveis. Você negocia sua casa, você negocia seu carro, você negocia bens, mas os valores do reino para nós devem ser inegociáveis. O grande problema é que nós não sabemos como contra-argumentar, e às vezes somos tão radicais, e acabamos agredindo o que era para ser dialogado. Acabamos tentando impor
que era para ser naturalmente acontecido. Mas o Senhor, com sua graça e misericórdia, nos ajudará. E, meus amados, e muitas vezes, nós estamos vivendo esse sistema religioso sem a compreensão devida e sufocamos onde deveria haver fôlego de vida. Porque em nós há a virtude do Espírito Santo. Recebemos essa virtude para sermos testemunha em casa, em Jerusalém, para revestidos do Senhor, depois conseguir. Ah, pastor, o senhor está falando de algo sobre a vida missionária da igreja também. É uma grande verdade, você vai ver a igreja começar a se expandir até os confins da terra, e olha nós hoje aqui, consequência do que aconteceu lá. Mas o Senhor conduz os discípulos até aquele lugar. E a partir dali, homens igual a Pedro, frouxo, covarde, antes do revestimento do Espírito Santo de Deus, o qual, até para uma criada, negou conhecer Jesus, agora já falava com ousadia perante o Sinédrio. O Sinédrio que levou a cruz, que poderia levá-lo à morte, ele já não teme mais a morte. Porque ela agora já entende que, cheio do Espírito Santo de Deus, se vier a morte para ele, é lucro, principalmente pela causa do Evangelho. Mas voltando, nós precisamos compreender que o reino é o domínio de Deus em nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, do versículo 33, diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos, e o servo de todos. Eu paro por aí, porque o reino de Deus, meus amados, não há lugar para destaque. E aí, pais, cuidado. Para todos vocês que tiveram mais de um, lá na igreja teve uma senhora que tivera 13. 13 é mais do que um, né, irmãos? Que coragem, né? Que coragem. Está aí, bonitão, você e Lu, que só estão no 1 na economia, está na hora de buscar os 13, ou os 12 apóstolos, né? Não deixe com que haja exclusividade. Porque se você quer viver o reino e a família ser um lugar seguro para viver o reino, não pode haver na sua casa, na minha casa, alguém que seja exclusivo, destacado, e que você se dedique mais, porque nós temos essa mania de valorizar aquele que faz tudinho o que nós sonhamos. Oh, que bom, né? Ter um filho que é um modelo. Alguns ainda dizem assim: não me dá trabalho. Mas todos precisam de uma atenção. E nós precisamos compreender a medida para cada um, a linguagem de cada um. Inclusive, se você ainda não leu e puder ler as 5 linguagens do amor, que tem versões para adolescente, adulto, criança, é maravilhoso. Traz um enriquecimento muito grande. Porque nós precisamos dedicar tempo para interpretar o outro, para conhecer quem é o outro. Hoje nós vimos um exemplo e vínhamos conversando no carro, pessoas que receberam a mesma educação e tomaram rumos diferentes. E no reino de Deus, Jesus deixa isso claro. Se você quer ser o maior, sirva. Se dedique a servir. E observe como é a nova geração. Uma geração que não aprendeu e nós, eu vou falar igual fofoqueiro, aqui para nós, toda vez que alguém chegar para você e falar aqui para nós, se trema todo, viu, irmão? Porque é conversa de fofoqueiro. E aqui para nós, como a nossa geração errou, em entender que o que os nossos filhos não tiveram, nós tínhamos que fazer de tudo para que eles tivessem sem esforço. Ninguém valoriza as conquistas
sem esforço. Sem a dor é pedagógica. A dor faz parte da vida. A dor nos amadurece. A dor nos leva a prosseguir. Aquilo que eu tanto quis e não consegui conquistar, eu tenho que ser motivado a continuar tentando. E orientado de que vencer ou perder faz parte da vida. Que eu diga os torcedores do Esporte Clube Vitória, que nem eu. Vencemos a Série B e o Campeonato Baiano, e agora só estamos perdendo. Ontem ganhamos do Palmeiras, foi o time reserva do Palmeiras, tá bom, mas ganhamos. Então, nós precisamos desenvolver isso. E nós não vamos tornar a nossa casa, a nossa família, um lugar inseguro, se os nossos filhos chorarem. Algumas vezes, até mesmo, se isolarem em algum momento por uma dor, e você vai e pergunta o que é que tem. E você chegar lá e ele dizer, não é nada não, como o nosso disse para a gente essa semana, não é nada não. Deixa ele curtir um pouquinho a dor dele. E depois vem esse crescimento, vem esse desenvolvimento. Nós precisamos exercitar isso. Agora, nunca deveremos deixar ausente dele a nossa atenção, o nosso amor e o nosso apoio. E aí eu te convido para irmos ao texto da parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do versículo de número 11 ao 32. Irmãos, coisa maravilhosa acontece aqui. Todos acharam? É interessante que nesse capítulo ele traz 3 parábolas do que se perdeu, né? A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho que se perdeu. E uma lição maravilhosa tem aí em relação ao filho e à ovelha. Interessante é que a ovelha que se perdeu, o pastor deixou as 99 abrigadas lá no aprisco, alimentadas, protegidas, guardadas, e foi em busca da que se perdeu. Mas para o filho rebelde que se foi, o pai não foi atrás. O rebelde, você ora e espera ele voltar. A ovelha que se perdeu no caminho, e a ovelha é um animal míope, tem uma baixa percepção do perigo e muitas vezes cai, se perde. É por isso que a comparação de nós como ovelha é fantástica. É um animal totalmente dependente do seu pastor. Mas é um animal que também tem uma capacidade maravilhosa de discernir a voz do seu pastor. Um pastor de um outro rebanho pode chegar no meio das ovelhas que estão num pasto comum e entoar o seu canto de chamado. A ovelha que não é daquele pastor, ela não vai ao encontro dele. E eu já vi experiências assim em vídeo. Aquele rebanho imenso, num pasto comum, e os 12 pastores, um grita de um lado e do outro, e os rebanhos se cruzam, mas vão ao encontro da voz do seu pastor. Que bom se nós tivermos esse ouvido aguçado para ouvir a voz do nosso pastor Jesus. E independente que estejamos no meio da multidão, discerniremos a voz dele e viremos ao encontro. Mas a parábola do filho pródigo fala assim, que certo homem tinha 2 filhos, a partir do 11, tá? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou ali sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades.
E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com umas bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus amados, que maravilha esse texto. Esse texto mostra que aquela família era um lugar seguro para viver o reino. Porque aquele jovem praticamente disse assim ao pai, porque era uma afronta para a religião judaica daquele momento. Quando um filho pedia para o pai aquilo que era direito dele, de herdade. Todos aqui sabem que a herança nós só temos direito quando o dono da toda a herança morre. E a atitude daquele filho era dizendo para o pai: pai, para mim o Senhor morreu, eu quero o que é meu, eu não quero ficar mais aqui. E eu imagino a dor do coração daquele pai. Uma família estruturada, onde tinham posses, ele era um empresário. A palavra nos relata isso, ele tinha trabalhadores, algumas traduções até falam de jornaleiros. Ainda nos diz qual era o ramo daquele empresário. Mas o que é que nós observamos? Que mesmo tendo toda uma estrutura montada por aquela família, aquele garoto mais novo rebelou-se e decidiu sair do lugar de segurança e viver aventuras. Talvez tenha aqui nesta manhã alguém que esteja passando por essa dor, que o seu, que foi criado aqui, mais especificamente aqui, nesse altar, nesta congregação, e hoje não está mais. Escolheu caminhar um pouquinho fora, experimentar a vida. Alguns argumentos são esses: viver a minha liberdade, aquilo que eu acho que devo fazer, que tem direito de fazer. Se desenhou em nossa congregação um assim, e eu chamei o pai e conversei e disse assim: olha, quando ele fizer 18 anos, que tiver a dita independência, ele dá sinais de que vai escapar. Cuidado. E por que falei isso? Porque esse pai vivia 22 dias fora, 2 dias em casa, trabalhando como carreteiro, o tempo todo nas estradas,
sem atenção. Voltava abastecido, com presentes. Entregava, principalmente para esse garoto, referência. Você, homem que está aqui, a referência de homem na sua casa é sua. Sua esposa pode até ficar em casa, cuidando das coisas da casa, mas é você quem vai ensinar o seu filho a ser homem. Desde o cuidado e respeito para com uma mulher, vendo você cuidar da sua esposa, até a vida lá fora, como um cidadão para viver essa terra, principalmente um cidadão do reino. Minha mulher, minha esposa me ensinou a viver isso, porque eu era igual a esse rapaz, não de passar as noites fora, mas eu trabalhava demais. E é uma situação até engraçada. Mas aí chegou um dia em casa, quando nós estávamos nos aprontando, não me lembro se para ir para a igreja ou para um passeio, de repente, Samuel pega o creme hidratante, senta na cama, cruza a perna assim e começa a passar o creme na perna como uma mulher passa creme na perna. Aí eu olho para ela e, amor, olha para isso. Olha o que esse menino está fazendo. Aí ela olhou para mim e fez assim, o papel de ensinar ele a ser homem é seu. Ensina como ele deve fazer. E aquilo foi um impacto no meu coração, porque a minha vida era essa, eu não tenho tempo. E estou trabalhando para quê? Para colocar as coisas em casa, para presentear, para suprir todas as necessidades dele. Mas aí eu comecei a aprender na vida, e principalmente para que a minha família seja um lugar seguro para viver o reino, de que os nossos familiares, filhos, cônjuges, seja quem for, não precisam de presentes, precisam de presença. Presentes não substituem presença. Nós precisamos compreender isso. E precisamos estar presente em todo e qualquer tipo de evento. Desde estar em casa a fazer nada e assistir um filme na Netflix, comendo pipoca da Ioki e tomando suco. Sou favorável a abolir refrigerante. Já abolimos isso da nossa vida há um tempão. Mas desde dessa presença, a assistir um filmezinho, uma coisa simples, até a participação em todas as etapas da vida. Essas crianças que estão aqui vão viver momentos na escola que você, pai, precisa estar presente. O seu emprego não é mais importante, a sua aula na faculdade não é mais importante. Se for necessário desembolsar um valor para pagar uma segunda chamada, porque terá prova e tem que estar estudando, não deixe essa lacuna no coração dela. Viva, participe, porque é assim que nós tornamos a nossa família um lugar seguro para viver o reino. Porque todos vão conseguir compreender que são importantes. Lembra do tópico? Não existe aquele mais nem aquele menos importante. Todos são importantes. Não tem aquele que se destaca porque é o bonzinho, e vai ter. Aquele que dá menos trabalho, mas não deve ser o menos amado. Não deve ser o que recebe menos ou mais tempo. Deve ser aquele ou aquela que recebe investimento. E, meus amados, e olha que coisa maravilhosa nessa parábola. Porque aquele homem tinha os 2 filhos. Um diz para ele, você morreu para mim, e vai embora. E ele não impede. A Escritura Sagrada nos diz que o pai deu ao filho a porção que era devida dele. E ele saiu. Eu imagino que ele saiu. Igual a você, pai. O filho saiu. E aquele pai ficou. E não ficou sorrindo. E não ficou em paz. Ficou chorando. Mas algo havia naquele homem que muito fala no meu coração. E se eu chorar, irmãos, não estranhem. Esse sou eu. Eu não vou pedir desculpas e achar que é antiético. Esse sou eu. Eu não preciso. Aliás, família é isso. É lugar onde você não precisa se representar. Melhor, você não precisa se apresentar como um ator. Você tem a liberdade de ser quem você é. Esse deve ser o lugar de segurança da nossa família. E aquele pai, ele ficou chorando. E na porta,
na esperança, e o texto bíblico nos diz isso, de que aquele filho que se perdeu fosse voltar. Porque ele tinha construído na sua casa, na sua família, um lugar seguro para viver o reino. E ele sabia disso. E não significa dizer que sua casa deixou de ser um lugar seguro para viver o reino porque alguém se perdeu. Não. Continua sendo um lugar seguro para viver o reino e creia numa promessa que está aqui embutida nesse texto. Se assim é na sua casa, se assim é na minha casa, ainda que saiam, vão voltar. Vão voltar. Porque era necessário. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez doa. Não tente colocar remédio na ferida que Deus está abrindo. Deixa sangrar. É difícil para um pai ver sangrando e não querer estancar, mas se foi Deus quem fez, porque a palavra diz que é Ele quem faz a ferida, mas também é Ele quem a faz sarar. Ele não precisa da minha ajuda, Ele não precisa da sua ajuda. Ele é poderoso para fazer a ferida e Ele é poderoso para poder a sarar. E esse rebelde não volta se ferido não for. Você entendeu? Vai doer, se é que não já está doendo, você vê sofrendo, mas não vai lá botar remédio não, foi Deus quem fez. Vai voltar. E esse garoto, aconteceu isso com ele. Ele viveu uma grande fome, que chegou ao ponto de comer algo semelhante ao que era dado aos porcos. Olha que situação. Alguém, filho de empresário, que tinha tudo do bom e do melhor, resolveu de uma forma rebelde ignorar a vida do pai, ignorar a vida da família, ignorar os valores do reino, ali que foram estabelecidos naquele lugar, e escolheu viver uma aventura, prazeres da carne, a dita modernidade da sociedade, que nós estamos vivendo numa sociedade suja, com investimento altíssimo de Satanás, para tirar os nossos do altar, para tirar os nossos da presença de Deus. Mas eu creio na promessa a qual está incutida na sua palavra, que diz que o Senhor não nos deu filho para a perdição, e essa promessa se cumprirá em nossa casa, que ainda que passem por momentos de rebeldia e saiam, o Senhor é poderoso para poder fazê-los se arrepender e voltar. E foi na dor que ele sentiu, que ele veio à reflexão: na minha família é um lugar seguro para viver. Amados, crie esse ambiente na sua família, para que proporcione volta. Se o ambiente for pesado, se o ambiente não for de amor, de compaixão, de comunhão, não dá prazer de voltar. Vai haver o Deus me livre voltar. Mas se o ambiente é um ambiente onde os valores do reino são implementados, onde a alegria há naquele lugar, onde a acusação ela quase não existe, que ela pode existir, que somos seres falhos, mas onde o amor domina, você pode ter certeza que a semente fica, e vem os insights da vida, igual aquele menino vem: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E é interessante que ele faz um ensaio, né? E dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Eu imagino ele ensaiando, né? Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Porque ele imagina assim: vou receber uma bronca. Ou ele não me considera mais como filho, porque foi eu quem disse para ele: não te considero mais como um pai. Para mim o senhor está morto. Então eu vou me apresentar para que ele me aceite como um dos trabalhadores dele. Pai, arruma um emprego para mim aí. Eu quero voltar. Eu estou passando fome. Eu quero voltar. Ele ensaiou. Mas para a surpresa dele, vocês podem ver aí comigo, no versículo de número 20, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, o seu pai o viu. Não foi ele quem viu o pai. Irmãos, e você só consegue
enxergar de longe alguém se você estiver olhando para o horizonte, à espera desse alguém. E a espera era tão grande, e o amor era tão grande, que ele não esperou o filho chegar até ele. Diz a Escritura Sagrada que ele correu, lançou-se-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. Olha que coisa maravilhosa, amor, perdão incondicional. Não é pelo que fez ou deixou de fazer, eu não quero saber. O que importa é que voltou. Ah, mas meu pai, deixa eu te falar, não quero saber. Você vê que ele não conseguiu falar de primeira, porque o pai se lançou ao encontro dele, foi ao encontro dele, foi ao caminho e o abraçou no caminho. Nós precisamos criar um ambiente em nossa família que proporcione essa volta. E mais do que isso, precisamos que isso seja evidenciado, não somente através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas ações. Família é um lugar de alegria, irmãos. Eu vou desafiar os pais das crianças que aqui estavam presentes hoje, a vocês brincarem com ele de cantar musiquinha e dançar, porque eu ainda vi muitos que parece que não são baianos, que não tem a ginga de um baiano, que não tem o molejo de um baiano. Criança dança, criança brinca, e é assim que o mundo está tragando os nossos, irmãos. Porque se ele compreender que ele pode fazer isso em casa, com seu pai, com sua mãe, não é o mundo que vai levá-lo para poder ele dançar com uma roupinha curta ou colada, se rebolando para ir para se exibir, não. Porque ele vai entender que em casa ele pode fazer isso, vivendo o reino em santidade. Nós precisamos compreender isso. Acabamos de ler um texto que teve festa da volta. Houve um banquete, eu queria até estar lá também, mataram o bezerro cevado, olha que maravilha. Teve músicas, danças. Hoje muitos de nós estamos engessados numa falsa santidade, e nós não conseguimos compreender o quão deveria ser leve o ambiente familiar, o quanto seria propício à alegria, falar besteira, comer e poder arrotar. Que é isso, menino? Falta educação. Estou na minha casa. Eu posso chegar lá e arrotar? Por que não? Eu posso, sim. E tem outras coisas mais também, né, irmão? Você não convém falar no microfone. Que depois você pode... Eu não vou falar, não. Lá em casa a gente só fez um acordo. Avise, porque os silenciosos... Avise para uma proteção. Porque SPC tem, né? Mas SPP não tem. Se tivesse o SPP, Serviço de Proteção aos Pontinhos, ficaria melhor. Está pesado o nosso ambiente. O nosso ambiente cristão não está propício a um retorno. Não tem sido um lugar seguro, porque às vezes a gente pensa na segurança como um conjunto de regras, mas louvado seja Deus que o irmão André já esteve aqui e já deixou claro que a igreja é ministrada sobre isso. Não são um conjunto de regras, é vida. Relacionamento vem antes de regras, palavras do pastor Josué Gonçalves, homem referência na área de trabalho com família. Se eu me relaciono bem com os meus, fica fácil cumprir as regras, não será peso. Será uma questão de obediência. E nós precisamos compreender isso. Eu preciso me relacionar melhor para tornar esse ambiente propício a retornos. A minha casa precisa ser um lugar onde eu tenho a liberdade de ser quem sou. Ser aceito. E não que eu tenha que me tornar um modelo. Olha a postura do filho mais velho. Fazia as coisas com interesse. O foco dele, a meta dele era o bezerro cevado. E quando o bichinho foi ceifado, cevadinho para a festa do irmão, acabou para ele. Desconsiderou tudo. Que até a postura dele de fala foi ridícula. Ele chegou para o pai e disse assim: esse teu filho veio
aquele que gastou todo o dinheiro com as meretrizes, ele até colocou algo mais, você vai ver que ele potencializa, para poder dizer, a falha dele foi grave. Voltou, depois de ter feito tudo errado lá, e o Senhor aí mata o bezerro cevado. Eu estou aqui fazendo tudo certo e para mim não tem nada. Aí eu já vi alguns pregadores dizendo, os erros do pai do filho pródigo, irmãos, nós vamos perdoar o filho mais velho, porque ele não era pai, dá para perceber isso. Porque só um pai sabe a dor de ver um filho se perder no caminho, e a alegria de ver esse filho voltar. É celebração, é festa, não tem limites. Ele voltou para o lugar seguro de viver. Ele voltou para o convívio daqueles que o amam. E aí o pai olha para ele e fala assim, meu filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas o teu irmão, olha como o pai corrige, havia se perdido, estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Então era justo que nós pudéssemos nos alegrar, folgar, aí é o termo de não ter reservas, celebrar, extravasar. Celebre em casa conquistas, celebre em casa a vida, celebre cada momento que vocês têm passado. Às vezes é uma dificuldade de um aperto financeiro, passou, louvado seja Deus, celebre. Folgou um pouquinho, vai lá no gauchão. Se não folgou tanto, vai na sorveteria da Ribeira, ou vai na Ribeira que tem sorveterias mais baratas do que a sorveteria da Ribeira, mas faz alguma coisa para celebrar isso, para extravasar. A vida não é só de conquistas materiais. Elas fazem parte, legal, se nós tivermos, mas é muito melhor você celebrar o bom da vida, que é o outro, porque essa vida é muito breve, irmãos. Hoje você está aqui, e ainda hoje poderá não estar mais. Nós vimos vídeos já de homens de Deus estarem pregando e terem um ataque fulminante no púlpito e deixar de existir. Que adiantou ficar guardando dinheiro? Que adiantou ficar acumulando dívidas, prestações gigantescas para poder viver uma vida financeira melhor, uma vida material mais destacada, e as pessoas da sua casa estão longe, não têm a segurança de viver naquele ambiente, não tem o prazer. É por isso que nós estamos com essas estatísticas assim, porque infelizmente até no nosso meio cristão é pesado viver dentro da nossa casa. Legalismo, muitos dedos em rixa apontados, querendo que as pessoas façam o que elas não têm condições de fazer. Eu aprendi uma máxima: cada um de nós só damos aquilo que temos. E se temos é porque conquistamos ou recebemos de alguém. E quando se trata dessa vida de um com o outro, é o que recebemos de nossos pais. Mas louvado seja Deus que hoje estamos recebendo do nosso Pai eterno, que é poderoso para poder mostrar para mim e para você que é diferente, que dá para poder vivermos diferente. Então, amados, em nome de Jesus, olha que maravilha vivermos assim, como o pai do filho pródigo. Para mim é o personagem da parábola. Não é o filho mais novo, não é o filho mais velho, não é o bezerro cevado, né, amor? Rita já foi para um congresso, onde foi com umas jovens da igreja, era a líder dessas jovens, e quando chegou lá, o pregador disse: eu não vou falar do filho mais novo, não vou falar do filho mais velho, não vou falar do pai deles, eu vou falar do bezerro. Eu levantava e ia embora, irmãos. Mas ainda existem pessoas resilientes que foi falar do bezerro. Eu não sei nem o que foi que ele falou do bezerro, tá, irmãos? Mas que ele falou. O pai do filho pródigo é a representação de que nós deveremos ser na nossa casa. É interessante que quando o filho chega, e na cultura judaica era assim, ele restitui as condições de filho. Dá para entender que ele chegou maltrapilho, descalço e sem a identidade de filho. Porque isso aqui,
não é uma aliança, tá? Isso aqui é um anel, que representa a aliança que eu tenho com aquela bela ali. É isso. E havia entre eles também um anel, que representava a aliança de filho naquela casa. E que quando aquele menino chega e dá todo aquele discurso, me aceita como seu jornalista, o pai ignora. Chama os seus empregados e diz assim: vem depressa, traz a ele uma roupa nova. Olha que maravilha. Promessa de Deus para sua casa, você que está aqui nessa manhã. Aquele que se perdeu, o pai providenciará roupas novas para ele. Aquele que hoje está como um rebelde, desfrutando dos prazeres passageiros e escabrosos desse mundo, o pai é poderoso para dar vestes novas. E mandou trazer vestes novas. Depois trouxe algo interessante para ele. Você sabe por quê? Vou voltar às vestes. O pecado suja, maltrata. E por mais que pareça belo, as redes sociais mostram isso de uma forma falsa. Às vezes a gente olha para alguns que já vimos na igreja outrora e vemos nas redes sociais, parece que estão vivendo o melhor e até postam isso. Mas na realidade, o preço a ser pago, ele é pesado e suja. Mas o pai troca as vestes, porque ele não somente aceita, como ele restaura, limpa, renova, para poder não ficar com vestígios do passado negro que houve. Mas o pai não para por aí. Ele chega para os próprios trabalhadores e diz: calçai as sandálias. Só os empregados andavam descalço. Se você quisesse distinguir quem era da família e quem era empregado, era só olhar para os pés. Porque dentro da casa, só os da casa andavam de pés calçados. E o pai manda colocar a sandália nos pés. Restaura a ele a dignidade de filho. Porque o que o pecado faz conosco é nos tirar a dignidade. Mas o que o Senhor faz conosco é nos devolver a dignidade. A restauração é completa. Mas Ele não para. Você é meu filho. E você pode até ter desprezado a aliança que há entre nós, de pai e filho. Mas eu sou o Deus de aliança. O Deus que restaura a aliança. O Deus que não desiste de nenhum dos seus. Vem cá. Vamos reatar essa aliança. Põe um anel no dedo dele. E aí começa a festa. A aliança é colocada e a festa começa. Porque aquela casa era um lugar seguro para viver o reino. Aquele menino não precisou se tornar um empregado ou ter uma punição pelo erro que ele cometeu. Ele recebeu, em troca da sua rebeldia, amor, acolhimento, paz, dignidade, restauração e oportunidade de poder viver diferente junto com os seus. Não há como ter crescimento e vida saudável fora da presença dos nossos. Eu e você aqui estamos hoje, sabe por quê? Porque somos consequência de uma família. Permaneceremos amanhã como consequência de uma família. Não me alongarei mais, que eu não terminei tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, mas o tempo não é mais hábil. Mas continuem orando, orando pelos seus, lembrando da oração do Pai Nosso, onde o próprio Cristo nos ensinou a orar, clamando: venha o teu reino. E onde há qualquer vida que aceitou o Rei, aí está o reino. Se você está aqui nesta manhã
e você compreende que o Rei Jesus deve fazer parte da sua vida, você pode ter certeza que aí, na sua vida, passa a ser estabelecido o reino. E continue orando para que venha o reino do Senhor a completar cada família, a fazer parte de cada família, porque hoje nós oramos pedindo: venha o teu reino, mas haverá um dia em que nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está reservado. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.